Paz de Deus, amadas, boa tarde. Depois de muito tempo, sabe, que Deus fez uma experiência comigo, que eu tive uma experiência com Deus. O Senhor tem me cobrado muito para me contar o meu testemunho. Só que a gente, em nossa carne, muitas vezes a gente, fica com receio de abrir a nossa vida. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que eu gosto muito de privacidade, de uma vida privada, uma vida tranquila, mas o Senhor já vem me incomodando há uns 3 anos para me contar o meu testemunho. O Senhor já enviou pessoas na minha casa para contar um pouco do que Deus fez comigo. E hoje eu abro a porta do meu coração para contar a experiência que Deus fez comigo, como o Senhor me chamou e como o Senhor fez uma obra na minha vida. E a minha experiência com Deus, ela começou no finalzinho de 2017 para 2018, quando eu me separei. Meu esposo, nós dois éramos do mundo, a gente não tinha uma vida com Deus íntegra. E ali o Senhor fez uma obra comigo. Eu me encontrava naquele momento com 46 quilos. Eu estava com um indício de depressão. Não fiz o exame para me saber se eu tinha depressão, sabe, gente? Mas pelos indícios, tudo indicava que era depressão. Eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer as coisas básicas em casa. Outra coisa também, eu não conseguia dormir, mas eu não tinha força para fazer nada em casa. Incrível como o inimigo, ele trabalha na vida das pessoas. Durante esse tempo ocorreu que eu não conseguia dormir, eu não conseguia tomar banho. A minha filha de 2 aninhos, que estava em casa comigo naquela casinha, era a primeira casa que eu e meu esposo, nós fomos morar junto, e aí ele foi embora, devido a gente não dar certo. E a gente brigava demais, discutia demais. E aí ele foi embora. E ali eu fiquei sozinha com ela dentro de casa. O incrível era que minha filha, ela via um monte de coisa dentro de casa. Ela ia no banheiro, ela via coisa. Ela ia na sala, ela via coisa. E eu falava, meu Deus, o que tem dentro de casa aqui? Na hora que ela ia dormir de noite, ela falava que tinha uma bruxa perto da nossa cama. E foi aquele sofrimento, sabe? Aquela coisa que era a gente deitar na cama, não conseguir dormir. Eu sonhava que tinha um bicho no lado de fora, que esse bicho vinha me pegar. Eu sonhava com coisas horríveis e eu não conseguia dormir. Chegou ao ápice, gente, de eu ficar 3 dias sem conseguir dormir em casa. Só que Deus, ele é maravilhoso. Quando ele tem uma obra na vida da pessoa, ele envia os seus anjos para poder nos guardar e para poder nos avisar. E assim tinha uma moça que morava em cima da nossa casa. Essa moça morava em cima da nossa casa e ela era da Pentecostal. E quando foi um dia, ela estava orando na casa dela, e a nossa casa era 3 andares. E quando ela estava orando, ela viu um espírito que subia como uma capa e entrava dentro da minha casa. E ali, quando ela viu aquele espírito, ela correu para a janela. Quando ela correu para a janela da casa dela, que ela olhou para baixo, que era 3 andares a casa, ela olhava e ela me via, como ela já tinha me visto subir. Como ela já tinha me visto subir nas escadas outras vezes, ela falou, é a moça que mora aqui em cima. E ali, quando foi mais tarde, ela bateu na minha porta. Enquanto isso, eu estava lá no meu processo, sem conseguir levantar, sem conseguir fazer nada. E um dia ela me chamou na porta da minha casa, e falou assim, Marta, eu tive uma visão com você. Deus me mostrou um espírito subir na escada, entrava dentro da sua casa. E quando eu olhava para aquela casa, para baixo, eu via você se jogava, eu via o seu corpo lá embaixo, com o pescoço quebrado, e você olhando assim para cima, com o olho aberto. Então assim, eu vi um espírito morte subindo dentro da sua casa. Vamos na igreja hoje? No nome do Senhor Jesus, vamos na igreja? Aí eu falei, vamos, eu chorando, com lágrimas nos olhos, Deus já começou a me visitar. E aí eu fui. Aí, quando foi de noite, eu organizei Valentina, minha filha, para poder a gente ir.
E aí a gente foi, e a palavra foi linda, só falava comigo. Quando foi no final do culto, a irmã falou, vamos lá na casa da Marta, vamos fazer uma visita para ela. E aí fomos, todo mundo lá para minha casa. Quando os irmãos subiu a escada, que entrou lá dentro de casa, que colocou a mão em posição na minha cabeça, o que tinha na minha vida já se manifestou, o inimigo. O inimigo que queria me matar já se manifestou. E ali eu sentada naquele sofá, o Senhor deu uma experiência onde eu me via de cima e eu via como é que eu estava naquele momento. Aquele momento eu de mão para trás e manifestado o bicho e os irmãos começavam a orar, colocar a mão na minha cabeça e começavam a expulsar os demônios que estavam na minha vida. E ali os irmãos começavam, em posição de mão, a expulsar os demônios. Gente, a irmã falava assim, meu Deus, o que fizeram na vida dessa moça, o tanto de obra que fizeram na vida dessa moça, para destruir a vida dela. Meu Deus, aí falava, vai vomitando. Gente, quando eu vomitava, era só demônio que saía, uns demônios berrando. Aqueles demônios, dava aqueles berros que nem um lobo. E ia saindo assim pela boca. Santo é o Senhor. E ali, o Senhor foi fazendo aquela obra, foi expulsando aqueles demônios da minha vida. E eu vomitava, gente, como quem tá vomitando, assim, alguma coisa, sabe? Só que era espiritual. As irmãs chegavam assim com... Eu via de cima, Deus me deu uma experiência tão grande para me viver aquele dia. E eu de cima vendo meu corpo ali. Ali eu vi o meu corpo vulnerável. Eu vi o amor de Deus por mim. E os irmãos começaram a sapatear assim dentro de casa, em posição de mão, e fazer sai, shh, e começava a espantar aquilo que estava dentro. Foi dentro do banheiro, foi dentro do quarto. E começou a orar, e orando na cabeça da minha filha. E eu ali de cima vendo a experiência. Quando tudo foi expulsado da minha vida, que eu senti que eu já estava no meu corpo novamente, eu não sei, gente, é uma experiência com Deus muito grande, que para mim chegar aqui, para mim contar esse testemunho, que não é pra gente se abrir com qualquer, mas Deus falou para mim fazer esse vídeo. Eu não sei o que Deus quer, mas eu tô fazendo. Porque eu não contenho essa parte. Porque tem muita gente passando por isso, gente. Tem muita gente no mundo passando por essa parte, sabe? E assim, para concluir, naquele momento que eu voltei pro meu corpo, eu senti como que um ser de 2 metros, ele veio e me abraçou assim. E aquela tristeza que tava dentro da minha alma foi embora, sabe? Eu nunca mais na minha vida fui a mesma pessoa. Eu nunca mais me senti sozinha. Deus abraçou a minha alma. E daquele dia em diante, aquela irmã pregou pra mim, nunca mais, Marta, você vai ser a mesma. Nunca mais você vai viver aquilo que você viveu. Porque o Senhor te faz hoje uma criatura nova. Eu vou encontrar com você, mas você vai estar diferente. E hoje, depois de 6 anos, 8 anos já, nessa caminhada com Deus, sabe, eu já me encontrei com essa moça foi exatamente o que Deus deu para ela. Nossa, Marta, como você tá diferente, hoje eu caminho com Cristo. E eu falo que o Senhor restaura, que Cristo é vida, que Cristo é poder, que Cristo transforma, que Cristo restaura, que Cristo faz coisa nova na nossa vida. Que Cristo é poder, que Cristo vive em nossa alma. Você que estiver passando, que está passando por alguma prova, alguma coisa, creia que Deus está na tua vida, creia que Deus vai mudar teu barco, creia que Deus vai fazer obra na sua vida, que vai transformar, que vai fazer tudo novo no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor fez comigo e o Senhor é poderoso para fazer na sua vida também. Amém? Fique, irmãos, com esse testemunho dentro do seu coração, dessa experiência que Deus fez comigo naquele dia. E para concluir, quando
acabou tudo, aquele ser veio, me deu um abraço na alma. E foi assim um dia incrível. E aquela mulher que não conseguia dormir mais, eu dormia até o meio-dia. As irmãs foram lá em casa, era 9 horas, eu dormia até o meio-dia. E tô aqui até hoje, depois daquele dia que aqueles irmãos foram na minha casa e fizeram aquela oração. Deus me chamou, eu me batizei. E nesse canal aqui eu vou contar mais experiências com Deus depois do que Deus veio fazendo na minha vida. Isso é só uma parte do que Deus fez. Creia que Deus vai fazer na sua vida também. Amém?